Oi, eu sou Cíntia de Campos, sou psicóloga e terapeuta integrativa e eu venho falando aqui nesse canal sobre o morrer e o viver desde que a minha mãe entrou em cuidados paliativos. Então, se você curtir, dá um like, pode já dar, depois você resolve se gostou ou não, já pode apertar o joinha aí. E fica com a gente, deixa algum comentário aqui do que você for sentindo, tá? É bem importante pra mim, é tão gostoso quando alguém interage, tanto as pessoas queridas, conhecidas, como as que passam a ficar mais pertinho. E eu sempre deixo o meu WhatsApp também, se você quiser compartilhar, se alguma coisa te tocou, pode me escrever também, tá? No privado. É legal deixar no YouTube porque, aí ele também dá uns pontinhos aí, reconhece que o conteúdo é relevante. Mas o meu WhatsApp é 19 997 151271. Para quem tá fora do Brasil, 55 na frente. E bora lá falar mais um pouquinho sobre a arte de morrer. Hoje eu trouxe para vocês um autor que é um dos meus preferidos, que ele me encanta demais. Ele é o cara, talvez vocês já conheçam, Jean-Yves Leloup. E ele é um francês que é casado com uma brasileira. Enfim, ele é demais. Ele foi a pessoa que me trouxe de volta. Eu não digo para uma conexão espiritual, que eu já tinha me reconectado, mas ele foi o que me trouxe de volta para esse mix com o cristianismo, com a energia crística, que eu tinha me desconectado por ter estudado em escola de freira, por ser tudo muito pesado, enfim, com a figura do Mestre Jesus mesmo, que para mim é uma figura muito central. E por quê? Porque ele é aquele que vai na fonte, que vai ler os evangelhos apócrifos, aqueles que não estão na Bíblia, é o que vai traduzir direto do hebraico, direto do grego. Então é uma outra história, uma outra profundidade e que traz também um cristianismo mais místico e uma espiritualidade muito diferente, em que pode caber um budismo, pode caber um hinduísmo, tudo aquilo que é sagrado e cada um fala do seu jeito, Bem, então hoje temos aqui a arte de morrer. Tradições religiosas e espiritualidade humanista diante da morte na atualidade. Editora Vozes. Esse livro eu ganhei de presente de uma amiga querida, a Clau, e ela falou que foi muito importante para ela, que ela sentia que ia ser importante para mim, ainda mais nesse momento, E aí, além do Leloup, que já é maravilhoso, ainda ele escreve junto com essa pessoa que eu não conhecia e que é incrível. Eu quero procurar outros livros dela. Marie de Renzel. Nossa, muito, muito legal o jeito que ela escreve. Inclusive, mais fácil do que ele, O Leloup é muito poético, muito profundo. Tem horas que você tem que ler as coisas que ele fala 10 vezes, Pra entrar um pouquinho. E esse livro eu ainda tô lendo. Eu tenho mania de ler vários ao mesmo tempo. E aí eu falei, não, tá na hora de trazer ele um pouquinho. E aí fui reler desde o começo para fazer um apanhado, o que eu ia falar aqui. Gente, livro bom a gente tem que ler no mínimo 7 vezes, Porque a gente vai mudando tão rápido, tá tudo tão intenso, A vida acontece e aí a gente, quando vai ler de novo, a gente tem uma outra compreensão sobre aquilo, é muito incrível, Então, esse livro, ele já começa bem, ele começa com o prefácio do Roberto Crema, que é outro cara que eu tiro o chapéu para ele, da psicologia transpessoal. E no prefácio do Crema, ele traz muito assim essa questão da urgência da gente poder morrer com dignidade
e vai trazer a ideia de que não existe fim, só existe mutação. Acho bem bonito isso. E tem uma frase dele assim: a arte de existir e de morrer será sempre a arte de amar. E né? Porque o que é viver se não é a gente aprender a amar? E o que é morrer se não é a gente ressignificar a nossa vida? Para que esse momento também seja um ato de extrema significância, né? E aí é que entra toda a pegada desse livro, que é a gente pensar no nosso corpo físico, mas também a gente pensar nos outros corpos mais sutis que a gente carrega. E aí a gente lembrar a cada dia que somos mortais já dá uma diferença na nossa vida, né? Olha que interessante. Tô com colinha aqui hoje, tá? Porque tem coisas tão bonitas aqui que eu queria trazer para vocês. Eu não sei em que país ele coloca isso, acho que são de onde, né? Que dados são esses, mas eu acho que é muito verdadeiro, ó. De cada 10 pessoas, 7 morrem em hospitais ao redor do mundo, né? E a gente pensar que o hospital, ele não tá preparado para acolher a morte, né? Ele está preparado justamente com muita eficiência, cada vez mais, graças a Deus, mas assim, a cuidar do nosso corpo físico. A questão, de novo, será que nós somos só o nosso corpinho físico, que é maravilhoso, que a gente tem que cuidar, tem que ficar ótimo, mas será que a gente não é algo mais, né? E aí, se a gente pensar no corpo só como físico, cadê o sentido da morte, né? Para que a gente vive se vai morrer mesmo, né? Então, os cuidados paliativos, qual seria uma definição, né? Que a gente está sempre falando sobre isso. Aliviar o sofrimento da pessoa que está chegando ao fim da vida, né? Dessa existência, desse corpo físico, respeitando o tempo que lhe resta, sem querer nem encurtar, porque às vezes a gente tem essa vontade, a gente fala, né, nossa, mas já não tá bom, já não sofreu bastante, tá na cama não sei quanto tempo, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo ali, né? A gente não sabe quais são os processos internos, tudo que o entorno está se mobilizando. Olha aqui, né, na minha vida, quantas cuidadoras já passaram pela minha casa, quantas pessoas por conta disso entraram na minha vida, quantas pessoas eu entrei na vida, de alguma forma a gente se influenciou, trocou. Então não tem nada por acaso, né? Então a gente nem querer encurtar e nem querer prolongar, que também é uma tendência da nossa época, a gente querer esticar, né? Entubar a pessoa, deixar ela ficar lá. Eu não sei, isso pra mim não fala com o meu coração, né? Eu acho que é no tempo do tempo que as coisas acontecem. E aí eles colocam, né, os autores nesse livro, que o mundo que nos rodeia não nos ensina a morrer e tampouco não nos ensina a viver. E eu concordo, em gênero, número e grau. Por que eu comecei a fazer esses vídeos? Porque teve um dia que a minha mãe precisou do SAMU. Eu nem lembro o que aconteceu, mas eu senti a necessidade de chamar, queria que eles dessem uma avaliada. E eu queria saber se eu estava fazendo o meu trabalho direito, eu e meu irmão, se a gente estava cuidando direito, se era melhor levá-la para o hospital, porque a gente teve aqui em Campinas, né, onde nós moramos, em São Paulo, no estado de São Paulo, Brasil, a gente teve um calor em dezembro de 40 graus. E foi interessante que deu até melancia no meu jardinzinho, gente, coisa mais mágica, uma delícia. Mas é uma coisa surreal para Campinas, né? E aí, com isso, a minha mãe formou uma escara gigante, que foi quase até o osso, e até hoje a gente está quase fechando, mas né? Desde então a gente não conseguiu nem mais tirar ela da cama para dar banho, porque começou a machucar demais. E ok, né? É a nossa pequena jornada aqui, cada um tem a sua.
Mas o que aconteceu? Daí eu chamei o SAMU para entender se o que eu estava oferecendo para ela era melhor eu realmente levar para o hospital. Porque eu sou uma pessoa que sempre cuidou em casa de todo mundo, né? Então as minhas filhas eu levava pouquíssimo para médico, para hospital, tudo. Quando eu levava era só para ter uma opinião do que elas tinham e depois eu que resolvia o cuidado em casa. Sempre tinha alguma plantinha, um cristal, alguma coisa que eu colocava e resolvia, né? Então, com a minha mãe não foi diferente. Eu bati o pé que eu queria ela em casa e eu queria cuidar do meu jeito, como eu achava que eu gostaria de ser cuidada, né? Assim como eu acredito que o melhor lugar para se nascer é em casa, a minha caçula nasceu em casa, foi uma experiência incrível. Acredito que o melhor lugar para se morrer é também em casa. E inclusive eu tive uma experiência, né, quando a minha mãe teve o primeiro AVC, a gente foi para um hospital, onde ela foi super bem tratada, uma graça, as enfermeiras e tudo. Porém, lá aconteceu uma coisa que me fez refletir muito também, que foi assim, eu ficava lá com ela, né, ela ficou acho que uns 5 dias, 7 dias lá, e eu dormi muitas noites no hospital. Se não todas. E aí teve uma noite que tinha uma senhorinha no quarto da minha mãe, que ela era de origem, eles eram judeus, né? E a nora dela estava acompanhando no quarto. E a gente fez amizade, ela cantava mantras em hebraico, eu não sabia, mas eu tentava acompanhar, jogava luzinha enquanto ela estava cantando e tal. E a senhorinha estava em cuidados paliativos, né, vamos dizer assim, estava esperando a morte. Estava lá com um tubo de oxigênio, se tirasse ela morreria, então eles não levavam para casa, optavam em deixar lá. Ok. Só que depois aconteceu assim, uma pessoa fez uma cirurgia no outro quarto, então, né, vários quartos no mesmo corredor, uma pessoa do outro quarto fez uma cirurgia no cérebro, e aí ela chegou no meio da madrugada com a cabeça raspada, gritando, mas gritando muito, gente, muito, 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 assim, ela estava completamente descompensada, essa pessoa que fez a cirurgia, desorientada, completamente, era assustador assim os berros dela. E o que o pessoal da equipe médica fez, né? Deu a ordem para que os enfermeiros ali, sei lá, né, quem auxiliar de enfermagem que cumpre as ordens, removeu essa senhorinha do quarto e colocou ela no quarto de quem estava berrando e trouxe uma outra, o que também era de certa forma justificável. Porque, assim, essa senhorinha que eles tiraram de lá, eles não queriam que ela ficasse tão assustada, porque ela ia fazer uma cirurgia no dia seguinte. Então, eles queriam que ela estivesse com a pressão estável, não sei o quê. Ok, até aí ok. Só que aí você pega a outra pessoa que está acerca de la muerte e você leva pro quarto daquela que tá berrando, completamente desgovernada, e você tá dizendo que você tá oferecendo cuidados paliativos para essa pessoa que está morrendo, colocando ela do lado de quem tá surtado. Gente, desculpa, eu não entendo cuidados paliativos assim. Não se trata apenas de você minimizar a dor do corpo físico, mas cadê o cuidado da alma e do espírito? Né? Então, claro, você vai ofertar algo a partir do seu referencial de vida, a partir de como você vê o mundo e do que você acredita que é estar na Terra. Se você acha que é só o corpinho físico, ok. Mas será que não existe algo mais? Eu fiquei muito chocada com aquilo, fui conversar com todos os enfermeiros e não sei o que, eles falavam, a gente não pode fazer nada, são ordens, a gente cumpre ordens, né? Instituições funcionam assim. Mas eu fiquei muito chocada com aquilo, né? Porque a mulher berrava, a outra ali morrendo do lado. Eu falei, gente, como assim? Essa pessoa, no meu ponto de vista, meu interessante ponto de vista, né? Que é só um interessante ponto de vista, mas assim, essa pessoa, ela tinha que estar numa redoma de luz, ela tinha que estar super amparada, ela não tinha que estar exposta a determinada situação. Então,
Então, eu pensei, minha mãe ainda estava lúcida, tudo, né? E estava entendendo tudo. E eu pensei, quando for a vez dela, eu não quero que seja no hospital. Foi uma das coisas que me fez também refletir sobre isso. Então, minha mãe em casa teve o primeiro AVC, passou mais um mês, ela teve o segundo AVC e aí derrubou mesmo ela de vez, paralisou todo o lado esquerdo do corpo. E estamos, né, até hoje aqui, isso já vai fazer uns 10 meses, né? E aí, então, nessa situação, ela com um ferimento, eu chamo o SAMU para eles darem uma olhada, dizer se achava que tinha que ir pro hospital fazer alguma coisa e tal. E isso para mim já é uma coisa, porque, como eu falei, eu sempre cuido em casa, mas eu falei, vamos averiguar, né? Bom, chega o povo do SAMU, avaliaram, viram o curativo que a gente estava fazendo, acharam que ela estava super bem cuidada, que estava melhor em casa do que estaria lá, segundo as palavras dele. Pessoal super bacana. E aí eu comecei, né, como sempre, a tagarelar e puxar papo. E aí perguntei, né, pro paramédico lá, eu falei, ai gente, eu tô lendo esse livro aqui, ele é incrível, A Arte de Morrer. Daí o cara, cruz credo, A Arte de Morrer, isso não é arte, minha filha, morte não é arte. Aí eu fiquei chocada, né, porque tipo, e ele não dava conta de conversar comigo. E eu falei, gente, as pessoas não falam sobre a morte. Como assim? As pessoas morrem. E quem é da saúde não vai falar sobre a morte? Bora a gente falar. E foi aí que eu comecei a fazer esses vídeos do que eu sentia, do que eu estava lendo, do que eu estava vivendo. E tem sido incrível, né? Tem sido muito bom. E outro dia uma pessoa escreveu, aí também fez um comentário que estava passando por um momento difícil, delicado, né? Fez até uma menção de que já tinha pensado, né, em provocar a própria morte algumas vezes. Eu me coloquei à disposição, como me coloco, tá? De quem precisar. Tô aqui pra vocês. E é isso, né, gente? Escreve mesmo, tá bom? Escreve aí o que vocês estão... Como é que essas coisas todas chegam pra você, porque não é um assunto fácil, não é um assunto falado. E eu acho que, assim, eu também não terminei de ler, esse livro é incrível. Recomendo. Qualquer coisa do Lelup é maravilhosa. Mas assim, eu comecei a reler e o principal que ele traz aqui é a questão da espiritualidade, né? Da gente... O que é espiritualidade? Ah, é uma coisa muito louca. Não, não é. É uma coisa muito hippie. Não, não é necessariamente isso. Ah, é muito esotérico. Não. Gente, espiritualidade é agregar sentido, né? É muito diferente de religião. Não é você entrar numa caixinha, né? Porque não necessariamente a espiritualidade está ali, né? Como eu entendo, espiritualidade tem a ver com você entrar em contato com o campo do invisível, com aquilo que transcende o nosso olhar físico, com aquilo que é o inefável, aquilo que a gente não pode tocar, mas a gente sente que tem, e aquece o coração e te traz paz. É algo assim. E lembrei do Pequeno Príncipe agora. Como é que ele fala, filha? O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Aí está, ela vai ser o Pequeno Príncipe na peça que ela está ensaiando ao máximo. Então, fecha parênteses. Pessoa meio TDAH aqui, né, já tá abrindo portinhas bem inteiro. Ai, gente, esse é outro capítulo. Agora eu conto pra vocês que eu descobri que eu me encaixo nesse rótulo. Não tô achando massa. Então, assim, estamos falando que espiritualidade é diferente de religião. E aí o Lelup e a Hensel, eles colocam assim que compete a nós perguntar, desvendar que espiritualidade é essa dessa pessoa que se coloca à minha frente. Eles estão falando assim, se você se dispõe a ser um cuidador de alguém que está morrendo, você precisa perguntar para essa pessoa o que traz paz para ela.
né? E aí eu lembrei muito assim de uma coisa que eu já fiz bastante quando eu trabalhava muito com mulheres em círculo, né, com as minhas irmãs. A gente fazia muito chá de bênçãos, né? Que é a coisa mais linda de viver, gente. É muito bonito. E tem tudo a ver, né? Porque eu sempre falo que morre aqui, nasce lá. Morre lá, nasce aqui. Pra mim é meio Rei Leão, assim, né? Um ciclo sem fim. E aí, assim, o que é o chá de bênçãos? Geralmente a mulherada faz chá de fralda, né? Pede um monte de fralda, não sei o quê. Depois a gente fazia o chá de bênçãos. Um chá personalizado para aquela família. Então era uma coisa trabalhosa, mas bem legal, bem personalizado. E justamente era essa a pergunta: qual é a sua espiritualidade? O que é sagrado para você? Para cada um era de um jeito, completamente diferente. E aí a gente ia buscar aqueles arquétipos, aqueles símbolos que diziam sentido para aquela mulher que ia parir. E que ela precisava lembrar que ela tem essa maternagem cósmica, independente de que matriz arquetípica ela escolhe para isso. Então, a Eli, por exemplo, né, que deve estar aí agora assistindo, oi Eli, dá um oizinho, deixa um comentário. Conta pra gente como é que foi o seu chá de bênçãos, que foi incrível. Foi muito lindo, gente. Como tantos outros, né? Então, a gente pegou, por exemplo, dá licença, tá? Acho que ele não se incomoda de falar, porque é nossa amiga, né? Porque no fim todo mundo vira amigo. Na época, ela tinha só a cachorrinha Jolie, uma querida, que era a filhinha da família, né? E ela queria muito engravidar. E daí ela engravidou da Helena, depois de várias tentativas que não deram certo. Essa foi uma bênção que chegou assim, de um jeito muito suave. E aí a gente foi fazer o chá de bênçãos com a Helena na barriguinha dela, né? E aí ela quis fazer na Praça dos Cachorros. Gente, era pertinho da Avenida Paulista, uma loucura. A hora que eu cheguei naquele lugar, eu falei, meu Deus, ônibus passando, como é que a gente vai criar uma bolha cósmica aqui, né? Foi incrível, gente, foi a coisa mais linda do mundo. De repente, estava todo mundo num outro estado de consciência. Eu não escutei ônibus nenhum. Uma paz, uma harmonia. Por quê? Porque ela ia lá direto com a cachorrinha dela, era um lugar sagrado para ela. E é isso, é o sagrado para cada um. E de repente, ela tinha uma história com Nossa Senhora Aparecida e a gente trouxe... Né, acho que foi a mãe dela que fez a mantinha com, sabe, tipo o manto de Nossa Senhora Aparecida. E aí a gente cantava pra ela e colocamos, acho que ela no colo da mãe e cobrimos com o mantinho. Gente, é assim, é tudo muito bonito, é tudo muito delicado, é tudo muito simples. É sempre essa busca assim de o que é sagrado pra você. Então nós vamos falar disso. Né? O chá de bênçãos é isso, e a gente abençoa aquela barriga, conta para aquele nenê que a Terra é um lugar que vale a pena, apesar dos desafios, que é um lugar bom, venha, pode vir. Depois, às vezes, a gente assiste o parto, né? Também somos doulas, então a gente também vai, às vezes a gente doula em círculo, às vezes a gente doula sozinho. É muito incrível, gente. E hoje também eu também doulo o morrer, né? Antes eu doulava só o nascer e hoje para mim faz sentido trabalhar com famílias de familiares. Famílias de familiares é bonito, gente, peraí. Famílias familiares de pessoas que estão morrendo, né? E trazer esse contexto de Pessah, né? Páscoa, passagem, é sobre isso. É uma transição, é um rito de passagem, tem algo acontecendo que precisa ser extremamente reverenciado. É um momento muito sagrado. A gente consegue fazer isso o tempo todo? Toda hora você é fofinha? Claro que não, gente. Tô lá acabada, trocando fralda na madrugada, cansadésima, queria estar dormindo no 10º sono. Muitas vezes eu sou um cactus, mas fazer o quê? A gente acolhe a nossa humanidade, mas tem momentos de profunda conexão, num domingo que eu tô lá mais tranquilinha, e aí eu me conecto com a minha mãe, eu pego na mão dela e olho nos olhos dela, e de repente, sei lá,
é uma comunicação que nem é dita, mas que eu sei que ela tá entendendo o que eu tô sentindo e eu tô sentindo que ela tá, sei lá, alguma coisa acontece, né? E é isso. Então, uma pergunta que vem pra gente é assim: como ser sujeito da própria morte num mundo que nega essa morte? Isso é uma pergunta que fica no ar. A gente tem um vídeo, né, que já foi colocado aqui, que acho que é um dos que mais bombou, assim, tem mais visualizações, que o título é bem sugestivo: Preparando o seu próprio funeral. E justamente a gente vai falar disso, né? Que bonito preparar a própria morte. Eu acho lindo, espero poder estar nesse lugar e reunir as pessoas que eu amo, abençoar todos antes de partir, né? Porque eu tenho aqui para os meus botões que eu vou com 102, gente, faz anos que eu falo isso. De onde veio esse número, não me perguntem, mas eu quero ser aquelas veinhas top, assim, que vem todo mundo, assim, pedir conselho, sabe? Tô lá morrendo e tô dando conselho. E depois vão no meu... Eu ia falar no meu túmulo, mas eu quero ser cremada, então não vai ter túmulo. Mas enfim, pode pegar minha cinzinha ali e tipo, perguntar pra urna que eu respondo, tá? Vamos combinar. Só dá maluco aqui, né? Mas tá tudo bem. E uma frase, olha que linda essa, gente, desse livro. Trata-se de ir ao encontro um do outro, tão profundamente quanto possível. É sobre isso os cuidados paliativos, né? É essa coisa de você lembrar o outro que ele tem um chão, que ele não está sozinho, que ele não precisa caminhar sozinho. Não precisava antes, durante a vida inteira, né? E agora muito menos, né? E quando eu falo não caminhar sozinho, não é só da rede de apoio dessa comunidade terrestre, mas essa rede de apoio celestial mesmo, que torna a vida da gente mais gostosa, mais possível, mais orgânica, mais fluida, né? E que mais? Eu acho que basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, né? Acho que já falei mais do que o homem da cobra aqui, né? A morte como passagem para um estado de consciência diferente, né? É você entrar num espaço ilimitado. É sobre isso, né? E tem uma coisa assim que aconteceu hoje, porque é sobre isso, né? Sobre sincronicidades. A nossa vida é repleta de sincronicidades. É um conceito do Jung que ele trouxe de uma forma brilhante, né? Ele também é um dos meus pilares dentro da psicologia, Carl Gustav Jung. E é essa história, né? Que quando a gente mobiliza dentro algo em nós, hoje a física quântica fala muito disso, a química quântica, né? Colapsa fora, né? Então eu sinto dentro, eu penso. Quando eu penso, eu já estou mobilizando uma série de mecanismos, né? Eu já estou jogando determinados hormônios da minha corrente sanguínea, né? Quando eu sinto, porque eu penso e sinto algo, e aí eu crio. E aí a realidade se cria, né? Aquilo que o nosso cérebro acredita que é real, se torna real na nossa vida. A neurociências vai trabalhar muito com isso, né? E o Jung já trazia esse conceito lá atrás, quando ele falou de sincronicidade. Então, hoje, aconteceu uma sincronicidade muito incrível, que a minha caçula, que me apoia também nesses vídeos, né? E tudo, ela chegou em casa e ela falou: mãe, eu preciso te contar do meu sonho. E... senta que lá vem história, né? E eu falei, ok, né? E eu vou começar a chorar de novo aqui, porque ela já me fez chorar. Filha, vai pegar o seu sonho pra trazer, por favor. E aí, fomos lá fora, sentei na minha cadeira de balanço da minha anciã, ela se sentou na rede, e ela, presta atenção, mãe, porque ela sabe que ela tem uma mãe meio assim, né, dispersa. Ela, mãe, eu quero que você esteja focada, que você me escute. Tá bom, filho?
E aí ela começou a contar, ela escreveu o sonho que ela teve. Prende a porta, amor. Não tô achando. Você deixou na rede. E eu quero que ela leia pra vocês e quero encerrar esse vídeo porque, sei lá, eu acho que tem tudo a ver. Foi um sonho que ela teve comigo, com a minha mãe, e que quando eu ouvi eu chorei muito, porque fez muito sentido pra mim, porque eu senti como se tivesse sido uma experiência muito real, em que eu realmente estava lá nessa noite. E talvez, eu acredito que eu tenha estado, que todos nós que aparecemos no sonho, a gente estava lá. E pra mim, a imagem que ela vai trazer, eu já li vários relatos de pessoas com experiência de quase morte, sabe? Quando sai do corpo e vê o corpo lá embaixo. Pessoa que, por exemplo, não anda e aí se percebe completamente vitalizada e tá andando com as próprias pernas. Então isso é muito comum, esses relatos, né? Porque realmente as nossas limitações, elas estão aqui, né? Quando a gente sair desse corpo, a gente não vai ter mais isso, né? Como diz a Elizabeth Kubler-Ross, que é outra musa inspiradora, ela ficava falando assim, ela sempre se referia à morte como a minha formatura, a nossa formatura. É a hora que a gente realmente vai ser contemplado, né? Um momento de muita celebração. O Leloup também traz isso. Bom, então com vocês, o sonho dessa noite da Isis, esse presente, gente, essa estrela na Terra, né? Que eu fui presenteada aí quando ela me escolheu para ser mãe dela. Então eu fecho esse vídeo com isso. Muita gratidão. E por favor, deixa um comentário aí pra gente. Bom, eu tive esse sonho e eu vou ler pra vocês como veio pra mim. Vovó estava deitada, sem movimento, na cama do quarto. Tio Paulo estava em casa. Acho que foi pra cuidar da vovó. Quando de repente a vovó acorda, lúcida, com controle total do corpo, vestida com seu adorável penhoar. Sua saúde estava como a de antes do AVC. Ela calçou seu chinelo e levantou cuidadosamente da cama, como se acordando de um dia a dia. Quando tio Paulo viu, correu para ajudá-la, segurou sua mão e os dois caminharam juntos até o quarto da mamãe. Paulo acompanhou-a apenas até a porta, pois aquele momento era delas. Mamãe não acreditava no que via. Muda, arrepiada e tremendo, seus olhos se encheram de lágrimas. Vovó se sentou ao lado da cama, segurou sua mão e sorriu. Disse coisas que só mamãe sabe. Tudo o que precisava ser dito. Tudo o que precisava ser ouvido. Tudo que parecia ser tarde demais para um dia escutar. Tudo que mamãe se cobrou chorando debaixo das cobertas. Era tudo o que sua criança ferida queria escutar. Tudo o que sua adolescente queria escutar. Tudo o que não foi dito, mas precisava ser. Só mamãe sabe. No choro se abraçaram, mas com uma serenidade indescritível, nos olhos de Maria Aquilina, mãe de sua filha. Encerra-se um dia, encerra-se um ciclo. Gratidão. Linda, gente. Fala se não é linda demais. Uma pessoa de 13 anos escrever isso. Obrigada pelo Wagner, agradecimentos especiais para ele, que nos presenteou com esse tripé maravilhoso que está melhorando a qualidade de vídeo. Obrigada, Wagner.